Então, né, tá gravando aí, pessoal. Vou começar alguns informes aí, ok? O resumo da nossa reunião de hoje vai ser basicamente, né, como que eu posso dizer? Vimos até então a estrutura, né, da nossa trilha aí, certo? Eu sei que tinha uma ansiedade muito maior, eu sempre faço, né, esse meia-culpa aí, mas é uma questão de respeito mesmo em relação à expectativa que eu sei que não só essa turma, mas várias outras tinham, né, que a gente esperava estar trabalhando os conteúdos, né, só que percebemos ao longo do tempo aí que tem muito mais a ver com a estrutura do curso, né, vimos sobre o primeiro trimestre já, que tipo de avaliação, né, aconteceria, e é natural que vejamos os outros trimestres, né? No caso ali, como está descrito no slide, sessão temática número 2, e a gente sabe que a sessão temática número 2 diz respeito ao agronegócio, né? A sessão temática número 3, por exemplo, vai dizer respeito à indústria, e a sessão temática número 1 diz respeito às origens econômicas do nosso Paraná velho de guerra, né? Então, esse é o resumo da ópera de hoje. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é sobre a reunião da próxima semana. Deixa eu ver aqui no calendário certinho. Vai ser dia 15, correto? Vai ser dia 15, isso. Não teremos, né, a nossa reunião, pois se trata de um maravilhoso feriado, ok? Então, vocês vão, como que eu posso dizer, ter acesso apenas ao slide da reunião número 10, porque a reunião número 10 não vai acontecer, ok? Mas, para, né, não ter uma lesa absoluta, né, do desenvolvimento aí, do conhecimento acerca da estrutura da trilha de história econômica do Paraná, eu vou disponibilizar para vocês os slides, né, do que eles vão se tratar. E o diário formativo, no caso, não há necessidade de que vocês preencham a página de número R10. Número, né? R10. Mas a página R10. Por quê? Porque não aconteceu, não acontecerá essa reunião, ok? Então não é justo que vocês sejam avaliados por uma reunião que não aconteceu, ok? Então vamos tocar o barco aí, pessoal. Reunião número 9, né? Aqui, reunião 9, certo? Aquela, né, velha questão das câmeras abertas sempre que possível, tá bom, pessoal? Quem tiver algum problema aí, só avisa, né, que eu faço lá a anotação para que não haja lesa alguma, beleza? Essa é a nossa agenda, ok? Teremos uma em ação ali de 35 minutos. E vamos para o acolhimento, então, ok? Bora lá. Oxe, não está. Deixa eu voltar aqui. Isso. Se você fizer esta mesma pergunta a umas 20 pessoas diferentes, vai receber várias respostas. Algumas pessoas vão contar que tiveram um professor excelente nessa ou naquela matéria. Outras vão falar sobre algum momento em que estavam tão encantadas por um assunto que não se cansavam de escutá-lo. Dificilmente, alguém vai dizer que a melhor experiência de aprendizagem aconteceu por causa de um PowerPoint maravilhoso ou de uma apostila incrível. Parece que aquilo que realmente conta em uma excelente experiência de aprendizagem não é necessariamente o conteúdo, mas a maneira como ele é trabalhado e quais os resultados obtidos pelo estudante com esse trabalho. Então, qual o segredo? O que torna, por exemplo, um ótimo curso à distância diferente de simplesmente ler um livro online? Mais importante, o que diferencia uma aprendizagem efetiva de outra que é rapidamente esquecida? Na minha modesta opinião, uma experiência de aprendizagem realmente valiosa é aquela que desenvolve nos estudantes capacidades que lhes permitem fazer coisas que não sabiam ou lhes faz enxergar o mundo de maneira diferente. A boa aprendizagem é essa experiência transformadora e não a fórmula pronta para criá-la.
Mas, mesmo sem fórmula pronta, todo profissional que desenvolve tecnologia educacional precisa de diretrizes para fazer um trabalho que aumente as chances de aprendizagem acontecer. É preciso saber lidar pelo menos com 9 fatores. Qual o ponto de partida do meu estudante? Quem é esse estudante? Qual o ponto de chegada? Como a mente aprende? Como despertar atenção e interesse? Como trabalhar conceitos? Como trabalhar habilidades? Como despertar a motivação? Como avaliar o processo de aprendizagem? O vídeo ele parece que dá uma interrompida aqui, né, na hora, quando eu estava esquentando ali, né, mas, né, fica aí, né, essa provocação, ok? E, né, nós fazemos bastante, acho que é uma preocupação muito grande, né, de como transformar o processo de aprendizagem, o processo de ensino, numa coisa significativa, né? Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu acho essa pergunta embaçadíssima, né? Eu acho que ela é extremamente profunda, porque ela tem que responder à diversidade da subjetividade dos indivíduos, né? O que é interessante para um pode não ser para o outro, né? E é muito difícil provocar, né? Eu acredito, por exemplo, que isso é uma discussão muito em voga, por exemplo, acho que o Usen, né, trabalha isso, acho que o Peter Lee, né, também trabalha essa questão aí, anexo como que eu posso dizer, a didática de história, né, como uma ciência, né, quando eu falo didática da história, eu sempre curto ressaltar que não é pedagogia da história, é didática da história como fenômeno, né, o fenômeno de se orientar na vida pela história, né? Ninguém nasce num mundo sem história, né? A gente nasce e já tem uma história, né? E a gente se apoia nessas referências culturais produzidas pela história para tocar a nossa vida, né? Então, assim, acho que essa discussão sobre a aula de história que é significativa é o que há de mais profundo, né? Vai muito além, né, do que foi colocado ali, mas a gente fica nesse nível mesmo, nesse nível prático. Para início de conversa, né? Então vamos fazer a leitura aqui do slide. Professor, nas reuniões anteriores conhecemos um pouco sobre a estrutura do itinerário. Vamos relembrar nossos conhecimentos sobre isso? Vamos lá, então. Como está organizada a trilha, né? Que são por sessões temáticas, a gente já sabe, ali no começo da reunião eu comentei as 3, né? E quais são as sessões temáticas do primeiro e do segundo trimestre? Também já foi comentado, né? Origens econômicas do Paraná, não de história do Paraná, perdão, e a formação do agronegócio, né? Do Paraná. Será que eu... Isso, errei por uma palavra aqui, Segundo trimestre, a construção do agronegócio paranaense. Primeiro trimestre, origens econômicas do Paraná, certo? Quais as integrações, não intenções, perdão, novamente. Ixi, hoje tá difícil. Deixa eu tomar mais uma xícara de café, calma aí. Vamos ver se melhora. Quais as integrações possíveis com a trilha? A gente também já viu isso. Na verdade, né, tratando-se de multidisciplinaridade, tudo se conecta com tudo. Depende da boa fé, né? Depende do esforço que a gente faz para achar uma conexão com isso. Sempre lembrando, né, uma opinião minha também, debatível, acho que o professor de história ele é privilegiado quanto à questão da multidisciplinaridade, porque tudo tem uma história, você pode conectar tudo, né, a partir da história. E assim, vamos pegar uma área que talvez pareça, né, supostamente distante de história, matemática, não, né, porque existe uma história da matemática, as operações e os paradigmas que se envolveram dentro da disciplina da matemática, elas têm uma razão de ser, né? E isso está conectado com a história. Mas, né, aqui as sugestões que ficam do slide, né, são as áreas de linguagem, suas tecnologias, né? Meio amplo isso, mas beleza.
componente de arte, unidade curricular, projeto de vida, trilha de aprendizagem e oratória 2. Acho que os caras, o pessoal que fez o slide deve ter um domínio acerca, né, do currículo dessas disciplinas, as referências bibliográficas, então, que nem que isso me faz pensar oratória 2. Bom, por que oratória 1 não, né? Deve ter uma razão para ser desse jeito. Vamos lá. Conceitos importantes, né? Os eixos estruturantes. Cada trimestre vai ter, né, uma série de eixos estruturantes. A gente lembra que no primeiro trimestre só tem um, o segundo e o terceiro trimestre tem 2 cada, né? Ali no primeiro trimestre tem investigação científica, o segundo trimestre tem processos criativos e empreendedorismo, né? O famigerado empreendedorismo, ok? E o terceiro trimestre tem a mediação e intervenção sociocultural e também o empreendedorismo, né? E fizemos uma reflexão maneira, né, sobre esse eixo aí na última aula. Acho que foi o professor Felipe que me ajudou nessa reflexão aí. Né, tenho pensado bastante nisso aí. Quem não lembra, eu convido para dar uma olhada lá na gravação, que é de fato curioso, na minha opinião, ao menos. E as habilidades, né? Todo eixo ele tem uma série de habilidades a ser desenvolvida, uma ou mais, né? A qual eixo pertence essa habilidade aqui, né? Ó, reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Lembrando que essa é uma habilidade que está calcada em um desses eixos, né? Investigação científica, ou processo criativo, ou empreendedorismo, ou mediação e intervenção sociocultural. Fica a pergunta aí, a qual eixo pertence essa habilidade aqui? Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. A qual eixo pertence esse? Alguém gostaria de chutar aí? Processos criativos, segundo a professora Joana. Vamos ver se é? Processos criativos? Parece, né? Eu acho que você está certo, prof. Processos criativos. Muito obrigado, professora. Né? Na mosca, precisa. E a qual eixo pertence essa outra habilidade aqui, ó? Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Alguém gostaria aí de fazer um chute? O último seria tipo assim, o último a professora tá falando que seria tipo assim, ali do terceiro trimestre, mediação, intervenção sociocultural ou empreendedorismo, ou não, né? Vamos revelar a pergunta de $1 milhão, empreendedorismo, olha só. Qual eixo pertence a essa habilidade? Continuando aí, identificar, selecionar, processar e analisar os dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Investigação científica, né? Essa eu não vou nem deixar vocês responderem, né? Porque essa aqui tá na cara. E, por fim, participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e ou ambientais em nível local, regional, nacional e ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum, né? Alguém aí quer chutar a última alternativa, que só sobrou uma? Não? Professora Adriana, professor Lucas, Edilane, Rúbia, Luciana, Ivanete, Elton. A Joana não, Joana, você já mandou bem, né? Tem vários aqueles alunos, sempre tem aquele aluno que é, né, mais participativo assim,
E às vezes ele acaba monopolizando as perguntas, assim. E às vezes é uns caras que manda muito bem. Fala, ô louco, velho, todo mundo precisa participar também, né? Aí às vezes eu, não, sei que eu sei. Eu tenho certeza que você sabe. Aí passa pro outro. Sim, não? Ninguém? Vamos voltar lá. Isso. Grande professora Edilene, né? Opa, aqui, ó. Mediação e intervenção sociocultural. Fato. E, né, objetivos de aprendizagem. A gente viu que tem nessas essa hierarquia, né? Tem lá o eixo temático, o eixo estruturante, né? Aí tem as habilidades e tem os objetivos de aprendizagem por final, né? Então aqui, né, vamos ler. Reconhecer as transformações das estruturas da produção econômica do Paraná, os impactos promovidos na sociedade e a importância do Estado para o país, né? Para a valorização do papel econômico desempenhado pelo Paraná no âmbito nacional, né? E um outro objetivo, que seria a análise dos impactos das mudanças e das potencialidades produtivo-econômicas do Estado do Paraná, buscando testar soluções criativas para a apresentação de produtos do agronegócio. Então, né, objetivos, estratégias de ensino e a produção pedagógica. Isso aqui está relacionado, né? Se temos objetivos, naquela reunião, né, ficou lá a diferença entre estratégias de ensino, como que era, e metodologias, né? No caso aqui não está, né? Eu acho que a produção pedagógica fica dentro da metodologia, né? Mas temos aí, né, objetivos e para atingir esses objetivos nós precisamos de estratégias, ok? Uma dessas estratégias, obviamente, é o tipo de avaliação, né? Essa avaliação, né, que foge aquela concepção como que eu posso dizer, da prova objetiva, né? Nós vimos, por exemplo, que no primeiro trimestre seria o ideal desenvolver um portfólio, né? No segundo trimestre, sabemos que é o desenvolvimento de uma campanha publicitária, e do terceiro trimestre seria a produção de uma feira, né? Uma espécie de feira científica, né? Acerca do que os alunos produzirem, né? E essa vai ser a avaliação. Então vamos lá. Produção pedagógica. Nesta sessão temática, nossa produção pedagógica será a produção de uma campanha publicitária, cujo objetivo é ampliar os conhecimentos sobre os agroprodutos produzidos e comercializados no estado do Paraná e criar o sentimento de valorização e reconhecimento dos estudantes para as capacidades produtivas do estado. É bastante ativo aí, né? Bastante metodologia ativa aí. Então, vamos ver a estratégia. A estratégia ou uma estratégia, acho que é apenas uma sugestão. Para o objetivo de aprendizagem 1, temos na trilha de aprendizagem, né? Então, vamos rever aqui um dos objetivos, né? Reconhecer as transformações das estruturas da produção econômica do Paraná, os impactos promovidos na sociedade e a importância do Estado para o país, para a valorização do papel econômico desempenhado pelo Paraná no âmbito nacional. Sabemos disso. Tá, mas por que estratégia, né? Os objetos do conhecimento que estão envolvidos, né, no desenvolvimento desse objetivo. A ocupação das regiões norte, noroeste e sudoeste do estado e o desenvolvimento dessas regiões. E principais produtos que se destacam no Paraná e em outros estados. Okay? As sugestões de conteúdos para o desenvolvimento desse objetivo. O ciclo da erva mate, o ciclo do café e o desbravamento do território paranaense. Soa como conteúdo, né? Eu não sei se o fato de estar aqui como sugestão diz respeito àquela parte, né, aquela ideia de que nós deveríamos desenvolver, ter uma parte ali, não vou dizer para improvisação, né, mas para criação mesmo, né, para composição
do currículo ali, da bibliografia, né? Eu vou entender dessa maneira, já que é uma sugestão, né? Cabe a mim ali selecionar uma bibliografia em que eu possa explorar esse tipo de conteúdo, né? O ciclo da erva mate, o ciclo do café, ou o desbravamento do território paranaense no segundo trimestre. E problematizando, vou problematizar aí. A partir do estudo da segunda sessão temática, espera-se que os estudantes compreendam como que ocorreu o desenvolvimento econômico do estado do Paraná e como suas estruturas produtivas foram sendo transformadas ao longo dos séculos XIX e XX. Para isso, parte-se das seguintes problematizações: como ocorreu a ocupação do norte, noroeste e oeste do estado? Quem foram seus agentes? De que forma o Paraná foi construindo seus novos polos produtivos? Sabemos aqui, né, que a problematização vai muito mais fundo. Ao longo das nossas reuniões, eu sinto que nós desenvolvemos uma visão bastante crítica acerca do material que é disponibilizado, né? O exemplo, assim, né? Nessa problematização, ela tem que caber, por exemplo, a desapropriação, né, das populações nativas dessa região. Por exemplo, né? Que é o mais óbvio, eu sinto assim, né? É a falta mais óbvia dentro daquela lista de problematização, e eu sinto que vocês, assim, sempre, né, apontaram com muita prontidão essa questão, que ela é tão patente mesmo, né? Não tem como não falar sobre o desenvolvimento do Paraná, sobretudo agronegócio, sem falar de grilagem, né? Ou o processo de, como que eu posso dizer, de loteamento promovido por empresas privadas, né? Sobretudo aí no norte do Paraná, ok? O que eu tô querendo dizer com isso? É que vai muito mais fundo e eu tenho certeza que vocês estão, tipo assim, hiper competentes para realizar essa problematização, né? Tenho certeza, vocês demonstraram ao longo das reuniões aqui que a problematização, ela vai, abarca, claro, o que está sendo sugerido aqui, mas que vai muito mais longe também, né? Estratégias de ensino, vamos lá, tá? Atividade, né? Estratégia de ensino, é uma atividade, aqui uma sugestão de atividade. O Paraná combate e sua importância econômica. Legal. Objetivo: promover a reflexão sobre a importância da erva mate, da erva mate, sobre a importância da erva mate teve para o Estado. Tá um pouco estranho aqui, mas acho que dá para entender. Incentivando os estudantes a perceberem o potencial que este produto apresenta até hoje, né? Aí, ó, iniciar a atividade como leitura da reportagem. Vamos dar uma olhada? Eu quero, né? Eu vou mostrar aqui para vocês para a apresentação e abrir a reportagem. A sugestão é essa. Abrir um Paraná RPC aqui, né? Caminhos do Campo. Deixa eu fechar a propaganda. Não, por favor, Google, não exibe. Não. O anúncio é chato. Não quero ver o anúncio. Muito obrigado. Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil, com 87,4% da produção nacional, diz IBGE, né? Vamos correr o olho aqui. Entenda mais sobre os cultivos, né? Sobre as funcionalidades do cultivo, ok? Acredito que não tem nenhuma referência histórica, né? Além do tradicional chimarrão, a erva mate pode ser usada na alimentação e cosméticos, né? Ainda sem uma referência histórica, e acabou. É uma notícia bem, né, noticiosa. Tá? A exportação de erva mate é um outro link aqui para uma outra reportagem, né? Tá. Não vamos ver o vídeo, né? Talvez esse vídeo vai, né, muito além aí, ok? Mas eu acho que podia, né,
A gente pode selecionar, a gente fica livre aí para selecionar um ponto de partida que talvez seja um pouco mais consistente, um pouco mais problematizador pela perspectiva histórica, né? Mas vamos aceitar essa sugestão por enquanto, né? É uma sugestão aí do slide sobre estratégia de ensino. Aí, após lerem e assistirem ao vídeo, né, propõe-se que os estudantes produzam uma reportagem sobre a erva mate, a partir dos seguintes temas: as origens do consumo do mate a partir dos povos indígenas e o início da produção em grande escala no Paraná. Bacana. Ó, aí tem muito mais foco histórico, né? As cidades e regiões do estado que foram beneficiadas pela produção do mate. Maneiro. Outras atividades que se estabeleceram ligadas à produção da erva mate. Legal também. A sociedade que se estabeleceu devido à produção e ao consumo do mate. Os imigrantes e as novas técnicas na produção da erva mate. E a produção de mate atualmente no Paraná. Tá? Poderia ser um pouco mais problematizador, é claro, mas cabe a nós, né, introduzir essa preocupação, certo? E logo vamos, então, aí, né, para o nosso em ação, ok? Hora de movimentá-los aí um pouco, que estão super quietinhos hoje. Na reunião de hoje, conhecemos uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo número 1, não é? Agora vamos trabalhar em 4 grupos e explorar propostas para alcançar o objetivo 2. Para isso, cada grupo deverá acessar o documento de apoio, que eu vou disponibilizar para vocês, né? Essa formatação aqui é de praxe, né? Os grupos se reúnem, eu vou pegar um outro slide para que seja preenchido, né? Segundo os grupos. E contém mais informações para essa ação e será utilizado para registrar a nossa produção. Ok? Então, com a licença de vocês, eu vou começar a armar aqui os grupos, ok? Salas temáticas. Nós temos 15 participantes. Diminuiu um pouco aí, né, o nosso número de guerreiros. Eu vou fazer 3 grupos, ok? Vamos de 3 grupos aí, tá? Vou pegar aqui o material de apoio, né? Fazer uma cópia aqui para essa turma. Em ação aqui. Tá? Então, deixa eu apresentar o material de apoio, que sempre, né, facilita aí o entendimento. Então, como é, gente? É aquela mesma velha história, né? Tem aqui a proposta do Em Ação, ok? Aí aqui, ó. Depois de conhecer uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo 1, vamos trabalhar em grupos e explorar propostas para alcançar o objetivo 2, né? Para isso, a equipe deverá acessar o documento indicado no slide a seguir e pensar nos itens a seguir. A aplicabilidade, as contribuições, habilidades, os recursos e a descrição de cada uma dessas perguntas que vocês deverão responder nos próximos slides, né? E vocês devem registrar essa percepção de vocês nos slides que são, né, dedicados a cada grupo, ok? O grupo número 4 não existirá, né, porque eu acho que tem poucas pessoas para fazer 4 grupos. E no caso, o segundo objetivo está no terceiro slide aqui, tá bom? Que os objetivos, né, da aprendizagem aqui, os objetos do conhecimento e as sugestões de conteúdo. Vocês vão analisar esse slide aqui e vocês vão passar por esses 4 critérios aqui. A aplicabilidade. A atividade contempla a realidade da sua região? Dificilmente, né, vai contemplar a de todas as regiões. Ok? Professora Ivanete, tudo bem, tá bom? Tá registrado aí a sua presença na gravação, ok? As contribuições, né? Como ela auxilia para o desenvolvimento da produção pedagógica, lembrando que a produção pedagógica do segundo trimestre é a campanha publicitária, tá?
quais habilidades serão desenvolvidas com essa atividade, né? E as sugestões trazidas na atividade podem ser utilizadas na sua realidade escolar. Vamos ver, né? Sempre tem a questão da internet, por exemplo. Eu vou fazer a cópia aqui para vocês, pessoal. Por quê? Porque vocês estão conseguindo acessar ali pelo link do slide, mas vocês não podem editar, tá? Eu vou fazer uma cópia em que vocês possam editar. E nós vamos editar assim, né? Que eu terminar de fazer os grupos aqui. Todo mundo vai poder editar aqui. Eu vou copiar o link. Ok? O link está aqui, ó, no nosso chat, ok? Então, se vocês puderem acessar esse documento lá, beleza? E agora eu vou tomar a liberdade de fazer as salas temáticas, ok? Tá? Então, eu vou colocar aqui. O grupo que ficar comigo na sala é o grupo do 1, tá? Aí vai ter o grupo número 2 e o grupo número 3, ok? Então, vamos lá. Um momentinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Lembre-se, antes de eu abrir aí as salas, se possível, já abra um link que está no chat, mas eu vou passar, né, como de praxe, em todas as salas, perguntando aí, tá ok, não tá ok, tá claro, não tá claro, ok? Na medida do possível eu vou tentar responder. Mas é sempre importante que vocês discutam, ok? Alguém apresente lá o documento e vai preenchendo, alguém se encarrega de preencher, né? E depois a gente também vai socializar, né? O que a gente desenvolveu aí. Então, vou abrir as salas com a licença de vocês, tá? Eu vou me ausentar por 30 segundinhos para pegar uma xícara de café e eu já volto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, nós que ficamos aqui, será que somos o grupo 2, 1 ou 3? Prof, o grupo que fica na sala é sempre o grupo 1, tá? Então tá bom, obrigada, prof. Imagina. Eu tô dando uma lida aqui, vendo mais ou menos. Não sei se Legal. quem já quer ir direcionando. Prof, se possível, então faça o favor de apresentar aí para mim que a gente fazer uma leitura meio conjunta mesmo, assim, sabe? Porque aí a gente vai vendo e pensando e fazendo a crítica, né? Ao mesmo tempo, assim, acho que aí poupa tempo.
Esse documento que ele está sugerindo aqui é o documento lá dos eixos que está lá nos slides, né? Confirme para mim se é isso mesmo. Que tem escrito habilidades dos eixos, aqui tem tudo especificado. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Uhum. Então, a gente, na verdade, tem que abrir os 2 documentos para dar uma olhada, né? Profe, você pode... Ele está lá no nosso... no Class? Tá, acabei de abrir. Vocês querem que eu compartilhe ele e deixe esse? Não, acho que não precisa, mas se quiser pôr o link, daí é mais fácil. Vou colocar, peraí. Oi, gente, desculpa aí não poder ajudar, que eu tô pelo celular aqui e tá bem complicado, tá? Mas se puder ajudar a falar alguma coisa, só me fala. De boa. Esse daí é o link do que tem lá as habilidades, os objetivos, esse que eu postei, gente. Aí eu demoro para pegar no tranco de manhã, ainda vou lendo, tenho meu time. Eu acredito que no segundo seria os eixos, o relacionado aos processos criativos, habilidade do eixo, né? Será se ele se aplica por conta de que é uma campanha publicitária, né? No caso da aplicabilidade, né? Porque a atividade sugerida é a campanha publicitária sobre lá ou o ciclo da erva mate, é isso, né? Se eu não me engano. Ô, prof. Prof. Bárbara, Bárbara, então eu peguei meio aqui, né, cortado, acabei de voltar aqui. Qual foi a sua pergunta mesmo, para eu tentar ajudar a responder? Não, todos esses, deixa eu ver se eu me encaixei aqui. Todas essas aplicabilidades, contribuições, habilidades, tudo isso é dentro daquela proposta, daquela atividade que é de criar a propaganda publicitária, e daí ou é da erva mate, do ciclo, é isso, né? No caso, assim, deixa eu tentar falar de um outro jeito aqui. Tá, agora vamos falar proposta. O objetivo, o em ação aqui, isso, tá correto. O em ação, ele é baseado em alcançar o objetivo 2. O objetivo 2, ele tá descrito ali no terceiro slide, se você puder colocar lá, né, que é analisar os impactos das mudanças, buscando testar soluções criativas para a apresentação de produtos do agronegócio. No caso, temos ali, eu acho que é uma possibilidade de conteúdo o ciclo da erva mate, né? Só que tem outras sugestões de conteúdo ali também, ó. As primeiras estruturas de escoamento da produção, ferrovias, portos e rodovias, o desenvolvimento do agronegócio paranaense, que no caso o ciclo da erva mate está inserido nisso, né? O cooperativismo e sua importância no Paraná. Só que as perguntas ali, né? Por exemplo, aplicabilidade, né? Contribuições, habilidades e recursos. Como que eu posso dizer? Eu vou ler ali, ó. Depois de conhecer uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo 1, vamos trabalhar em grupo e explorar as propostas para alcançar o objetivo 2. Proposta, no caso, né, é aquele terceiro slide que eu pedi para você, né? Deixa eu ver se você ainda tá. Isso, esse slide que você está aqui apresentando agora, né? Nós aí vamos fazer, né, uma certa crítica dessa sugestão de atividade para que se alcance o objetivo número 2. E aí a gente vai ter que responder, né? Isso aqui, ó. A atividade contempla a religião.
a atividade contempla a realidade da sua região, né? Aí, enfim, a resposta de todas essas perguntas. Na verdade, agora o que eu estava achando é que eu tinha que toda essa aplicabilidade, contribuições, habilidades, era lá naquele outro slide que tem habilidades e eixo, mas não é desse objetivo, segundo Isso. objetivo. Era isso porque, que por exemplo, meus negocinhos isso. não estavam ligando a parada. Não, tranquilo, prof. Estamos todos ligando os motores ainda. Porque, veja bem, nesse slide aqui tem a exposição do segundo objetivo e meio que tem uma sugestão, né, de como alcançar esse objetivo. Tem sugestão de conteúdo ali, né, e aí temos que realizar a crítica, né. Beleza. Eu vou começar colocando aqui. Pode falar. Perfeito. Não, eu só vou avisar, então, que eu vou passar para um próximo grupo para ver se eles têm alguma dúvida lá, de repente, depois eu volto aqui. Temos ainda 21 minutos, ok? Acho que é tempo suficiente. Tá bom, beleza. Beleza, então. Então, pessoal, daí a gente vai ver um por cada, né? Eu não sei se vocês querem... Tipo, eu vou fazendo da aplicabilidade, outra pessoa faz das contribuições, outra da habilidade, daí a gente vai só colando ali. Bárbara, eu pensei, do jeito que você está falando ali, pensei o seguinte, da gente primeiro ver assim, a questão da sugestão do conteúdo. Tipo, na minha realidade, seria interessante, de repente, o cooperativismo e sua importância no Paraná. Daí, aquilo ali, o outro objeto de conhecimento, o final, o papel das estruturas e do cooperativismo na construção da economia paranaense, que daí ele se aplica a essa sugestão de conteúdo. E aí ligaria com o objetivo da aprendizagem, entendeu? Então, o primeiro, o último do objeto de conhecimento e o último da sugestão de conteúdo. Que é o papel das estruturas e do cooperativismo na construção da economia paranaense. É o objeto do conhecimento. Do cooperativismo, para mim, pode ser. Então dá para copiar e colar, né? E daí lá a gente destrincha. Então, ali no terceiro, quando ele diz aplicabilidade, aí nós vamos responder as questões. Qual a pergunta lá? A pergunta diz assim: a atividade contempla a realidade da sua região? Vamos dizer que contempla e dá para realizar fazendo uma adaptação à sua realidade, né? Tipo, contempla, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no que se faz no município, por exemplo, né? Seria isso? Acho que eu já estou escrevendo que contempla, contudo, é necessário... são necessárias adaptações, né? Ou, sei lá, é necessário adaptar... É necessário um leque de adaptações conforme a região trabalhada. Isso. Por causa que tem regiões que a agricultura de subsistência é o maior foco. Sabe o que me lembrei? Eu fui formadora e o professor estava gravando uma aula e aí ele falando da questão do agronegócio, sabe? E ele queria contar que existe agricultura de subsistência e o menino do 6º ano só dizia assim: eu ganhei tanto trabalhando uma semana para o meu tio. Eu nunca esqueci. E daí o professor só mandava ele ficar quieto e o menino não parava. Hoje eu pensei, eu também estava falando assim, igual o menino. Ai, meu Deus. Então, porque a gente às vezes tem essa coisa, né? Você quer trabalhar e aí você coloca uma situação que eles vivem, né? Então, contempla, contudo, é necessário um leque de adaptações conforme a região trabalhada. Mas quando a gente diz contempla, vamos lá, qual que é a pergunta lá? Contempla a realidade da sua região? Contempla a nível macro, né? Nesse sentido, de repente. Aí, como ela auxilia no desenvolvimento da produção pedagógica? Então, a gente faz o levantamento da produção do município, de repente, e o que vocês acham? Joana, para mim tá ótima. Eu sou uma pessoa que não tem entendimento sobre agricultura, sobre... Acho que todo mundo tem dificuldade nessa parte, eu acho. Eu sou dessa. Eu confio em você. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Então, contempla a nível macro, contudo é necessário o leque de adaptações conforme a região trabalhada. E a produção, já vamos respondendo a segunda na mesma aplicabilidade, ou ele diz... Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na contribuição. Como ela auxilia para o desenvolvimento da produção pedagógica. Aí, vamos lá.
de repente, fazendo o levantamento, né? Ao realizar o levantamento, né? Quer escrever? Vou esperar você escrever. Você está fazendo já dá contribuições, né? Se você quiser escrever, escreva, mas dá para fazer. Não, pode colocar se você quiser. Vamos fazer como ela auxilia para o desenvolvimento da produção pedagógica. Vamos lá. Você que vai escrever? Pode ser qualquer uma de nós. Para mim também. Eu posso colocar aqui, que daí você vai... Auxilia, então nós vamos falando. Auxilia... Vamos lá, daqui a pouco você melhora lá o negócio negrito. Auxilia, deixa eu voltar aqui. Auxilia para a produção do desenvolvimento da campanha publicitária. O que a gente pensa? O que nós colocamos naquele último, Bárbara, lembra? O que a gente colocou? Que era campanha publicitária, era folder, o que era que nós tínhamos posto? Era que a indicação era realizar, fazer folder, não era folder, é um outro nome que a gente dá. Outdoor, não era outdoor? Não, é tipo um folder, mas é que quando a gente tem uma pasta com várias coisas... Portfólio. Tem um portfólio. Portfólio. É outra coisa. Então, aqui... campanha publicitária. Lembra que ele tinha dado várias sugestões. Entre elas, tinha a campanha publicitária. É isso que eu lembro. Vocês lembram disso? Naquele negócio que a gente respondeu lá no... Nisso, na aula passada. Era para o primeiro, então? Porque nessa aula a sugestão era a campanha. É campanha mesmo. Mate Bosch. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que precisar da ajuda. Então, é possível. Tem que ter contribuições da professora de arte, né? Nós vamos ter que mobilizar. Então, eu vou colocar aqui, auxílio na produção pedagógica de maneira a contemplar a interdisciplinaridade. Isso mesmo, Bárbara. Por conta de que é processos criativos, a campanha publicitária, você tem que contar com a criatividade do estudante. Os professores de arte sempre têm, assim, bastante criatividade também, né? O professor de língua portuguesa, de oratória, ou não é? Das trilhas de oratória e deixa eu pensar mais o quê? Porque eles fazem podcast, eu fiz a trilha de oratória, e o pessoal faz podcast, né? Para alcançar o objetivo, geralmente relacionado a campanha publicitária. Era assim, era um negócio assim. A campanha publicitária que tinha... Lembra que eu fiz no Canva? Da campanha publicitária? É que ele dizia se era de venda de produto, se era para falar a respeito... Meu Deus, será que eu estou confundindo? Se era para falar de sensibilizar as pessoas, sabe? Não, era do Rio. Ai, tô ficando louca. É que é tanta... campanha publicitária. Aqui, quando a gente trabalha com a interdisciplinaridade das disciplinas, ficou... deixa eu arrumar essa frase. A gente consegue um ganho muito maior, né? Daí eu vou colocar aqui as disciplinas, contemplando arte, geografia. Arte, geografia, trilha de oratória, língua portuguesa, história econômica do Paraná, que é a base, né? Que vai iniciar, vamos dizer assim, né, que vai... Eu sei que eu não estou podendo digitar, mas me veio aqui a mente matemática, né? Porque... legal. Né? Educação financeira. Porque eles... Exatamente. Empreendedorismo. Isso mesmo. Geografia, matemática. Isso, educação financeira, empreendedorismo. Isso. Gente, eu não sei se é possível pedir isso. É que como aqui para mim ele não abre no celular, é o que eu estou nesse momento, será que alguém podia depois enviar esse link para o meu @escola? Só para eu depois passar para o meu portfólio? Me lembra no finalzinho que eu envio para você. Aí você quer colocar o seu @escola aí no chat, que depois eu já envio. Obrigado, hein? De nada. Acho que aqui deu, né, gente? Base. Auxiliar na produção, vamos voltar lá nos dados, só para ver.
como ela auxilia para desenvolver a produção pedagógica. Então, com conhecimentos de diferentes componentes, unidades curriculares, trilhas, né? Porque agora a gente já não pode mais chamar disciplina até a nova mudança. Até a nova mudança chegar, né? Então, eu acredito que eu não vou colocar área, porque nem sempre o professor da área toda se envolve, às vezes, na escola, né? Então, eu não sei, na escola onde eu tô, a gente está fazendo agora um trabalho que os professores de quarta-feira se envolvem. Os dos outros dias não. É até complicado, sabe? Então, quem tem mais aulas na semana nessa escola fica responsável pelos projetos porque tem mais contato com os alunos, né? E daí os outros... Aí os outros que vêm, tipo, para uma aula, 2 aulas, eles nem querem participar porque não é no dia de aula deles, entende? É tão complicado, sabe, a gente fazer, tipo, eu sou coordenadora lá no colégio no ensino médio, porque a pedagoga, não tinha pedagoga, daí, como eu tenho pedagogia, a diretora pediu que eu fosse a coordenadora lá. Aí tudo bem, né? Mas daí você é coordenadora, mas você tem todas as suas aulas? Eu tenho ainda todas as minhas aulas, filha, eu tenho 40 aulas, eu tô terrível, assim, até o pescoço de serviço. E aí, menina, na hora de materializar e mobilizar a turma, eu tenho essa dificuldade. Aí eles dizem, não é no meu dia de trabalho, então como é que eu vou contribuir? Eu disse, vamos fazer uma sala temática, vamos trabalhar com as sensações. Ele pode trabalhar no dia dele, e daí triste, o trabalho fica encaminhado. Sim, menina, mas daí a diretora pede para mobilizar e eu não consigo, sabe? Eu me sinto frustrada nessa parte, sabe? E aí só os professores de quarta, que daí reúnem os professores que trabalham, tipo, eu tô 4 noites nessa escola, outra professora 5, outra professora 5, outra professora 5, nós 4 é que, tipo, estamos liderando sempre os projetos. Nossa. Então a gente sofre bastante, tipo, porque a gente já tem um monte de coisa, né? E agora da consciência negra eu adoro essa temática, eu trabalho, sabe, modéstia parte, eu adoro mesmo, eu gosto muito, sabe? Me chama muita atenção, sabe? Essa questão afro é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, sabe? É uma coisa que me move, eu gosto muito, sabe? Então, por eu gostar, as pessoas acham que eu tenho que fazer, sabe, mobilizar, e isso é triste, sabe? Porque a gente não consegue 100% de mobilização, né? Tipo, pelo menos... Na verdade, eles mobilizam você porque eles querem que eles não querem fazer, eles querem só que alguém faça para eles. Ai, minha filha, agora eu fiz o projeto, assim, coloquei tudo, as ideias, né, todas as ideias que eles foram falando, assim, vamos ver se no dia 29 desse mês, que vai ser no dia 29, a noite nossa lá das apresentações. Então, a gente pensou, assim, muita coisa legal, sabe? Tipo danças, performances musicais, poemas, paródias. Espere, mas o que tem lá? Umas coisas bem jóias, assim, sabe, da consciência. Que durante o ano inteiro eu já trabalhei nas turmas. E na história mesmo, sabe? E aí, só que é tão difícil, meninada do céu, piazada do céu. É muito difícil porque eles estão ainda com aquela divisão, né, gente? Trazendo coisa de fake news para a sala. Eu tive uma discussão essa semana que eu fiquei assim, de cabelo em pé. Eu falando da questão dos 500 e poucas crianças Yanomamis mortas de fome, né? E o menino falou assim, eu falando, né, ali, mostrando no slide e tal, e ele disse assim, que fonte é essa? Aí eu disse, da Pastoral da Terra, né? Mostrava a Pastoral da Terra ali e tal. E aí ele disse assim, por que não mostra do Lula e da Dilma? Ele disse assim, por que não mostra das mortes na época do Lula e Dilma? Entendeu? Tipo, ele me questionou porque eu falava, né, contava de 2019 a 2022, que era o presidente que o menino apoiou, né? E aí, menina, eu fiquei possessa. Eu disse, meu Deus, poxa, dá uma analisada, eu estou trabalhando com fontes, né? Tipo, os indígenas morrem desde a época da entrada dos europeus aqui, né? Poxa, e você tem que, não vai, né, dizer, mas eu falei, mas a gente tem que se indignar em pleno século XXI, morrer de fome, né? Tipo, independente de quem está, né? Claro que a gente sabe, né? Não pode trazer essa questão polêmica, tudo, mas, poxa, sabe? Segundo ano do médio, é triste, sabe? Então você se estressa com pouca coisa. A gente quer, que história já é isso, né? A questão da resistência, da gente, sabe? Poxa, enxergue um pouco mais longe, veja o que está acontecendo, né? E daí esses 2 anos que nós tivemos de pandemia fez com que os estudantes ficassem à mercê, né? Eles ficam desse jeito, né?
Sim. Vamos pro seguinte? Acho que não tem seguinte? Tem, aham. Vamos lá. Que é aqui, ó. Habilidades e recursos. Vamos lá. Habilidades. Quais serão desenvolvidas com essa atividade? Então, vamos lá. Eu pensei da habilidade do eixo. É a habilidade do eixo? Peraí, tem aqui as habilidades do eixo que estava no slide lá que foi colocado. Querem que eu leia para vocês as habilidades? Não, acho que não precisa. Acho que Tem não é os processos necessário. criativos, do empreendedorismo, da Investigação investigação científica e mediação e intervenção, isso. Isso, Dá para ser do empreendedorismo ou do processos criativos, acho que aparece mais, campanha publicitária. Porque daí entra com a coisa da produção, também a interdisciplinaridade, de trabalhar com as disciplinas, de produzir lá. É só copiar aqui o eixo, será? O professor está aqui? Não, o professor saiu, né? Então, tá aí o professor. Vamos perguntar para ele. Vamos perguntar para o professor. Deixa eu ler ali Pode também. falar, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Acho que é só colocar mesmo quais serão desenvolvidas. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dos processos criativos. É isso, professor? Peraí, vou eu não estava prestando tanta atenção quando vocês falaram a última coisinha aí. Vocês estão falando das habilidades, né? É. E a professora, sim, ela acabou de... Tá certo. Ela acabou de dar o Ctrl+V ali. E é isso, né? Porque essas são... A gente pode improvisar uma interpretação, mas no caso essas são as habilidades, né, que estão lá oficialmente postas, né, como desenvolvimento do segundo trimestre ali, né, a partir do eixo temático, né. Tá, a sua dedução... interdisciplinar nosso trabalho. Você viu, prof, ali ó, na parte anterior que a Bárbara colocou? É interdisciplinar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui pelo próprio documento que eu disponibilizei para vocês, aí eu não atrapalho vocês, tá? Na produção. Não, fica aí tranquilo, prof. A gente está pedindo também, tirando dúvida com o senhor. Tranquilo. Cadê? Sabe, prof, a gente vê pela sala, pelo que a gente está fazendo. Então, tipo, quando a gente está discutindo aqui, eu já fico imaginando meus alunos, sabe? É tipo assim, professora, você é um engenheiro, eu já imagino. Eu acho que, professora Joana, essa é a real... Esse é o real ganho, né, desse grupo de estudo, né, porque tem que ter aplicação. Essa terceira jornada a gente não vai ter implementação, mas a gente sabe que, tipo assim, eu sei que é um pouco chato toda essa situação, eu já falei várias vezes que eu, né, tenho ciência da relação entre o GE, né, a gente tem que fazer, né, enfim, toda aquela questão, mas a gente está tentando desenvolver de fato aqui algo que se aplique, que melhore a nossa relação com o nosso trabalho dentro da sala de aula. Então eu acho que assim, esse critério que você está usando, ele é ideal, entende? Tudo tem que ser pensado à luz disso aí mesmo que você falou, tipo, velho, já sei que aqui vai dar problema, ali é possível, aqui não condiz com, entende? Uhum. Essa é a ideia mesmo, sabe? Uhum. Eu só queria, falando um monte, como eu sempre falo, eu acabei perdendo o fio da meada da última questão. Qual era a questão mesmo que vocês perguntaram para mim agora? Em relação aos recursos, professor, recursos, aqui, ó, a gente sabe, recursos e ferramentas, a gente sabe que são, tem uma diferença, recursos utilizados para desenvolver em sala e ferramentas vão se fundir aqui, ou como que a gente pensa esses recursos? Porque, por exemplo, a gente pode fazer a campanha publicitária no Canva, pode fazer a campanha publicitária em, tipo, lapbook, tipo em... cartolina, em aquelas papel, como é que é aquele papel lá, craft, sei lá, pode pensar no TNT, pode pensar em algo assim, né, pode fazer no Genially, como diz a professora lá do outro grupo de formação lá que a gente faz, que eu não aprendi ainda, mas no Take Room. Pois é, o recurso. Onde que é possível? Eu acho que a resposta é exatamente isso que você falou, prof. Né? Materializar. São possibilidades de recurso e também limitações de recurso. Tem escola que você sabe que só vai funcionar o cartaz velho de guerra, você entendeu? O outro
vai ter, que nem você falou, os computadores ali para eles poderem produzirem algo no Canva, ou se de repente a gente vai terceirizar isso para o tempo deles dentro de casa, né? Vai ser a tarefa de casa, aí uns têm e outros não têm possibilidade de fazer. Um tem internet, outro não tem internet. Considerar tudo isso daí. Viu, professor Lucas? Eu fiz assim, botei lá no outro grupo, botei meus alunos do sexto, são só 5 que têm computador na casa. Eu dividi eles em 5 grupos, o líder é aquele que tem o computador, vão se reunir e vão fazer no squat. Vão fazer na consciência negra, lá no squat, que é outro foco. Então, eu tenho que me adaptar de acordo com a realidade da minha escola. Tem 5 educatrons estragados, prof. A gente não consegue mais dar aula para o educatron na escola, não tem data show, é no gogó e no quadro. Entende, prof? Eu comento que eu sou novo, né? Bastante novo. E faz 1 ano e meio dando aula, né? Novo, assim, de profissional, assim, né? Já tô ficando velho, a barba já tá ficando branca. Mas quando eu entrei, né? Eu peguei bem essa transição do Educatron. Quando eu vi que o computador era da Positivo, eu falei, velho, daqui 2 anos acabou. Daqui 2 anos, isso daí já não funciona mais. É obsoleto, né, prof? Obsoleto, não tem como... Obsoleto, não, isso daí sei lá, sabe? Assim, eu posso estar sendo pessimista, né, eu sou meio pessimista mesmo, mas a partir da minha experiência até com os meus próprios eletrônicos, um computador simples, assim, ele não é um instrumento para sala de aula, é um computador para sala de aula, ele tem que ser uma super máquina. Você entendeu? Se existe essa ideia de prolongar isso daí, que isso vire uma política de Estado, né, não uma política de administração, né, da gestão ali, né, enquanto durar, não, está sendo feito meio nas coxas, assim, eu acho. Mas, minha opinião. São muitas coisas, né? Eu fiz todas as minhas avaliações agora, últimas avaliações do ano, fiz tudo em formulário. Os alunos adoraram, foi muito legal. Massa. Cheguei e peguei os tablets. A internet parou de funcionar. Simplesmente não funciona. Ontem eu dei uma prova onde eu e uma outra professora do lado roteou a internet dela e os alunos que tinham internet rotearam para os colegas. E daí o diretor falava, pô, mas daí, né? Porque a gente tem que mas assim, também tem que agilizar, né? Porque daí eu vou em uma outra escola, tá funcionando a internet, e daí sempre é o mesmo problema. Aí eles querem que a gente, e eu uso os recursos, só que daí para usar o recurso você tem que ter meios, né? Esses tablets também daqui a pouco já estão tudo travando. Sim, e tipo vai assim, mão de muita gente estraga. Eu sou bastante ácido, né? Mas uma coisa que eu, assim, legal, esse processo de modernização, velho, ótimo, você entendeu? Essa é a ideia mesmo, você entendeu? A gente tem que estar com a mão nos novos recursos, você entendeu? A tecnologia tem que servir o conhecimento mesmo, você entendeu? Só que é sempre sobre... Parece que o pessoal que vai fazer essa transição, né, quem vai financiar essa transição, é muito daquele jeitinho meia boca, como dá, você entendeu? É muito, tipo, parece que a gente que não entende as implicações, né, dessa diversidade. Eu vou dar o exemplo, né, das inúmeras polêmicas que o secretário Renato Feder, né, está sofrendo lá, e teve um momento que ele foi pressionado tanto, né, a modo de que ele falou, se vira, né, em algum momento ele deu essa resposta, assim, que foi muito polêmica, assim, né, e isso é um grande problema, na minha opinião, isso revela que, tipo assim, não foi pensada essa transição, ela acabou sendo não pensada, isso, exatamente, professora Joana, ela não foi pensada na especificidade da realidade das escolas, que é muito peculiar, é o que nem você falou, professora Bárbara, de uma sala para outra, às vezes não tem internet. Eu gosto muito de usar documentário, né, para trazer referência para os meus alunos. E isso que você acabou de falar já aconteceu. Eu entrar numa sala, mas aqui não está funcionando a internet, então, mas eu estava numa sala até agora há pouco que estava funcionando. E tem mais um fator, se você tem streamings que você paga do seu bolso, inclusive, exatamente. Você quer usar um documentário, um filme, alguma coisa, não pega mais, porque eles também cortaram da rede, então você não pode fazer nada.
No YouTube tem uma seleção. Tem. Se você pesquisar no seu computador, Você o consegue YouTube ver vai lá, apresentar algumas respostas. A mesma conta, o mesmo algoritmo. É o Aham. mesmo algoritmo, porque a sua conta e o algoritmo ele está adaptado às suas preferências, né? Uhum. Você pode abrir no seu computador pessoal, vai ter uma série de resultados. Você vai abrir no Educatron, você vai Não. perceber que falta um monte. Um monte, um monte. Nossa, eu me sinto muito limitada. Eu, na verdade, eu só uso a minha internet e agora eu vou comprar um tablet para ligar o HDMI e Eu tava eu tô com a mesma os meus recursos. eu tô com a mesma intenção. Eu tô com a mesma intenção, professora. Porque não, eu não consigo. Esses dias eu fui passar um filme alemão muito massa. Adeus Lenin. Aham. E daí o aluno, a gente não conseguiu, e a gente queria muito, porque eu estava encerrando ali, né, todo o contexto, e os alunos baixaram no Educatron Piratão. E daí foi o único modo que a gente conseguiu assistir. Eu falei, é isso aí, o sistema, ele é seletivo, né? Ele é seletivo. E eu tinha no meu streaming, né? Professor Elton, o seu áudio tá muito estouradaço, não dá para entender o que você está falando. Aí eu vou abrir para o professor Lucas, que levantou a mão. Pode falar, prof. Então, gente, o que eu tenho feito em questão a isso eu pirateio as coisas em casa, coloco no meu drive as coisas pirateadas, chego no Educatron, faço o download lá para conseguir fazer o acesso. Isso é louco, né? Porque esse processo é o mesmo processo que a gente fazia com aquelas TV zona alaranjada. É a mesma coisa. Na real, quando tinha DVD na sala, eu tinha os DVDs em casa, eu achava mais prático, porque eu já colocava lá o DVD, eu tinha baixado. A gente vai acabar usando o pendrive, igual o professor. É verdade. Vai voltar para as TV zona ainda, vocês vão ver. Mas é isso aí, tá? O professor Elton, você queria fazer uma fala aí? Não sei se você conseguiu consertar o seu áudio aí. Tenta aí. Pode falar, prof. Tá fechado o seu áudio. Então, beleza, agora tá aberto, né? Tá melhor agora, né? Agora tá bom. Agora tá bom. Na questão aí de algumas coisas que a gente vai pegando, ou a gente viu esses dias, né? Até tava tentando pegar um videozinho do YouTube. A rede Wi-Fi, a gente tem duas redes, né? A educação e aquela Wi-Fi escola. Elas restringem alguns conteúdos que tenham algumas palavrinhas-chave, né? Por algoritmo. Nazismo, fascismo, alguns nomes de pessoas ali, né? Como Hitler e tal. Quando você tenta pegar algum filme na internet, ele dá uma restringida bruta. Não é nem questão do algoritmo, ele trava mesmo, não vai. Então, muitas vezes, tem que salvar em casa, colocar na nuvem e depois reproduzir. Ditadura também, ele bloqueia muita coisa, ele vai, tipo assim, ele vai te engessando, né? Não sei se é termos da plataforma e tal, mas esses dias eu fui usar um vídeo sobre o Holocausto, e aí aquele que o Jovem Nerd fez lá em Auschwitz, né? Cara, ele não tava na rede Wi-Fi. Eu com a rede Wi-Fi lá do Wi-Fi escola não conseguia. Aí eu baixei no celular, espelhei o celular na televisão que eu consegui mostrar para eles. Senão não vai. E detalhe, é um vídeo muito bom e um vídeo que não tem nada pesado. Não, o Jovem Nerd tem uma linguagem que é muito própria para os que resolve o problema da formatação que a gente enfrenta com os alunos, né? Então é ótima a sua escolha, professor. Eu ia só finalizar aí, eu acabei interrompendo o professor Elton. Foi mal, professor, você queria falar alguma coisa mais? É que eu achei muito legal a sua fala. Não? Então eu vou continuar, desculpa. Não, encerrei já, tá de boa, fica tranquilo. Beleza, então, prof. Às vezes eu esqueço que a gente está numa conferência à distância aqui, eu sinto como se eu estivesse na mesa do bar com vocês. Até esqueci o que eu falo. Lembrei, velho, isso daria um artigo muito massa. Isso que a gente está comentando, assim, sabe? Se tivesse alguém que tivesse o empenho, você entendeu, de conferir vídeo a vídeo pela experiência de professores que tentaram, né? Nossa, daria um artigo muito massa mesmo, assim, porque é o que vocês falaram. Esse bloqueio, né? Eu não estou falando de censura, estou falando de bloqueio,
tá? Porque tem que investigar. Ah, ele funciona muito, que nem vocês falaram, a partir de certas palavras-chave, certo? E é problema isso, porque a história ela é muito ampla, não é? Você entendeu? Velho, não tem como deixar de falar do Holocausto. Não tem como deixar de falar da ditadura. Eu acho que a ditadura ainda é o ponto focal de problema, né? Porque ela lida da história do Brasil. Então, você vai ter problema com o pai, você vai ter, sabe, a gente sabe que a história, cada um faz a sua leitura dela, é natural, né? E eu acho um absurdo, assim, você entendeu? Porque tem, como que eu posso dizer? Trabalhos que são consolidados, você entende? Não é uma questão de revisionismo, porque a gente vai tentar acessar isso e não pode, você entende? Dentro da sala de aula. Mas enfim, né? Eu só fica a sugestão aí, se alguém tiver esse empenho, eu acho que daria um artigo incrível. Não vou nem falar mestrado e doutorado, mas eu também acho que uma revisão bibliográfica a partir disso seria incrível, mas, né? Vamos lá. Então, pessoal, tem aí a socialização, ok? Alguém gostaria? Eu acho que, né, eu acho que isso que a gente acabou de fazer em conjunto foi uma socialização, né, da crítica que veio a partir do em ação ali, né? Sobretudo, deixa eu pegar a parte que diz respeito a aos recursos, né? Eu só queria perguntar para vocês aqui, alguém aqui tem alguma ideia, alguma ressalva, algum elogio sobre, por exemplo, a aplicabilidade disso, né? Professor, mas acabamos de falar sobre se isso é viável ou não. Eu tô falando, cadê? Eu não queria ter que abrir vou ter que apresentar o outro arquivo que a gente mexeu aqui junto, né? Esse objetivo aqui, né, e essa estrutura aqui, certo? Com essas sugestões de conteúdo aqui, essa atividade, vamos dizer assim. Alguém tem algum comentário sobre a aplicabilidade? Eu posso também dar uma olhada aqui, ó. Aplicabilidade. O grupo 1 aqui resolveu que era, por exemplo, contempla o nível macro, contudo é necessário um leque de adaptações conforme a região trabalhada. Perfeito, né? Aplicabilidade, segundo o grupo 2, sim, contempla, porém necessita de adaptações de acordo, foi o uníssono aqui, né? E o teu grupo 3, né, a atividade da proposta é aplicável, pois permite que o aluno resgate os valores históricos que é essa cultura que trouxe uma grande contribuição para a economia do Paraná. Então, beleza. Legal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre a aplicabilidade? Profe, no caso quando eu fiz o mestrado, terminei, eu falei sobre a questão da erva mate em Prudentópolis, que as mulheres trabalhavam, porque as mulheres entrevistadas contam que os maridos iam para a roça bem longe, e aí deixavam elas com as crianças para trabalhar na erva mate. E aí, quando eles falam, desculpa eu falar sobre isso, mas quando eu trabalhei com a história das mulheres, né? E aí, quando elas falam que elas ficavam nesse trabalho, o trabalho era visto como ajuda. Então é bem interessante, porque ele casa com a questão até da prova do Enem agora, com a redação do Enem. E aí eu falei para os alunos, meu Deus, vocês tinham que ter lido o capítulo do mestrado lá que eu tive sobre isso, que aí ia clarear também. Então, quando eu trabalhei essa situação, eu vi a mulher, constatei, né, no discurso masculino e no discurso feminino. Já estava naturalizado que a questão da mulher, a remuneração não era paga pelo número de familiares trabalhando lá na erva mate, ela dividido igualmente por família. Então, por exemplo, se a minha mãe foi lá com 6 crianças, a outra mãe foi com 4, a outra mãe foi com 8, não interessa. É a pessoa que levou as crianças para trabalhar lá na erva mate, que eram crianças que iam com a mãe, ela recebia igual, o valor igual. Entende? Eu lembro que quando eu era criança eu ia com a minha mãe para erva mate, né? Então, para colher e para fazer todo aquele serviço, trabalho rudimentar. Mas o pagamento era assim, era dividido igualmente. Bem interessante, sabe? E era sempre visto como ajuda. A mulher ajuda, porque o trabalho
da casa, próximo da casa, mais remunerado. O interessante, prof, é que o cara que ficou viúvo, ele vai falar, olha, eu faço tal coisa, eu construo o chiqueiro, eu corto lenha, eu faço o quintal, eu faço o meu pão. Aí, quando era a mulher dele que fazia, ele diminuía o serviço no próprio discurso, entende? Então, eu fui analisando isso, fui pensando, poxa, é uma visão masculina sobre o trabalho da mulher, e ao mesmo tempo a mulher vê como ajuda, entende? Porque está tão naturalizado que ela também acaba vendo como ajuda. É cultural, é o que eu falei ali, ninguém nasce no mundo sem história, você entendeu? Ninguém nasce com uma concepção pura do que é ser livre e igual, não é? A gente é instruído por uma certa cultura que já foi estabelecida por uma história anterior, entende? É muito louco que história de pioneirismo, no geral, é como se não existisse mulher, você entendeu? É muito raro, velho, ter... é muito massa que você tenha mencionado a questão do Enem junto a isso, porque eu estava ouvindo um podcast que eu já mencionei aqui, se eu não me engano, que é do Projeto Querino, certo? Que vai falar sobre aí a questão racial. E o episódio número 7, por exemplo, sobre a questão do emprego, né? E eles vão pegar um emprego, um serviço, né, uma profissional que reflete muito uma herança cultural escravista, que é a doméstica. Porque doméstica não era um emprego, né? Até acho que 2016, que foi quando aconteceu a PL das domésticas, que aí passou a ser regulamentado. Você entende? E por que, por exemplo, tem essa relação, essa herança escravista? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se você contrata, pode ser empregada também, mas empregada, né, que a maioria é mulher, você entendeu? Quer passar a roupa? Então tá, $25. Quer limpar? Limpo, mais $25. É um prestador de serviço, né? Se você chamar um mecânico, dependendo do serviço que ele vai ter que fazer no seu carro, ele cobra um determinado preço. Você entendeu? E o brasileiro, quando vai, né, a classe média, alta ou classe alta, vai para os Estados Unidos. Acho isso um absurdo. Por quê? Porque existe uma herança cultural que está incutido na cabeça de todo mundo que doméstica, se você paga, ela é um serviçal. Então, ela vai... Você esqueceu de ir no mercado, que era uma obrigação sua, quem que você vai mandar? A empregada. Você entendeu? Os filhos estão brigando, quem que você vai mandar? A empregada. Você entendeu? Aí, ao final do dia, o patrão ou a patroa, né, ela lembra que a doméstica estava ali para limpar a casa. Aí fala, você não deu conta. Porque se transforma aquela pessoa num serviçal. E ela não é um serviçal, você entendeu? Você pagar um salário para a pessoa não significa que você pode fazer, sabe, que ela faz tudo seu, né? Não, ela é doméstica, ela cuida da casa, da manutenção, da limpeza da casa. E né, olha lá, tem gente que só passa, tem gente que só limpa o chão, enfim, né? É incrível a sua fala, professor. Eu acho que é por aí mesmo. Você entendeu? E hoje a gente tem um trabalhão, você entendeu? Porque foi negligenciado. O papel da mulher dentro da história sempre foi negligenciado, não adianta, sabe? É uma história incompleta. Né? Ela fala, ali a Sônia Braga conta, né? Eu assisti uma vez ela falando, ela disse assim pro Arnold Schwarzenegger, lá, eu não consegui escrever o sobrenome dele. Ela diz assim, lá no Brasil a gente tem pessoas que fazem isso. Aí ele disse, aqui não, no final de semana nós fazemos o trabalho que seria da pessoa que trabalha aqui na nossa casa. Então, eu achei interessante, porque no Brasil existe essa questão escravista, que a mulher tem que fazer tudo e tem que remunera mal ainda, né? Não dá para dizer que remunera bem, porque remunera mal. E se reclama do trabalho da pessoa que faz. Poxa, vai lavar a roupa, vai lavar a louça, vai fazer comida, vai fazer tudo? Vai cuidar da criança? Não. Ela pode ser só a babá, ela pode ser aquela que lava a roupa. O prestador de serviço, né? Claro, tem que separar. Não, é incrível. É incrível, incrível. Tá debaixo dos nossos narizes. Tá em nós, né? Porque também somos instruídos por essa mesma cultura, só que fazemos aí o trabalho, né, da desconstrução, da reflexão acerca, né? E essa palavra doméstica precisa desconstruir por conta que vem do escravo domesticado, né? É verdade. É quase como chamar uma pessoa de mucama, né?
feitor, né? Tem uma... É verdade, prof. Aí, ó, né? O exemplo. Então, galera, diário formativo, né? Todas as reuniões aí, beleza, pessoal? Né? Tem aí, né, o aprofundamento aqui, proposta para integração, ok? De outras, né? Outras disciplinas, ok? Sempre fica aí a contribuição, os elogios, eu vou passar rapidamente aí para a síntese, ok? E é basicamente, né, partimos de uma reflexão sobre experiências de aprendizagem, revisitamos o diário formativo e relembramos a organização do segundo trimestre, conhecemos uma das experiências de aprendizagem proposta na segunda sessão temática da trilha e conhecemos uma das experiências de aprendizagem contidas no material e pensamos sobre a aplicabilidade dela em nosso contexto escolar, ok? Sempre tem o Saiba Mais, ok? Ó, tem aqui uma referência do Ângelo Priori e tal, né? Jaime Antônio, esse eu não conheço, ok? E vou fazer aqui a chamada, beleza? Tem uma professora que, né, ela saiu ali no meio da reunião, mas vamos tentar, né, integrar ela aí. Professora Adriana, está presente? Presente. Adriana Nogueira. Professora Bárbara. Presente. Professora Edilaine. Alguém mandou aí? Uma sugestão. A professora Edilaine não está. Professor Fábio. Ih, prof. Falei presente. Oh, desculpa, prof. Foi mal, professora Edilaine. Aqui está. Está dada a presença, prof. Professor Fábio. Não? Professor Felipe. Presente. Professor Ironi. Professora Ivanete. Professora Joana. A Ivanete saiu. Foi a prof. Isso. Muito obrigado, prof. A professora Jocely. Presente. A professora Carla. Presente. Aqui. Tá. Professora Laureni. Presente. Beleza. Professor Lucas Gabriel. Presente. Professora Luciana. Presente. Professora Márcia Cristina. Professora Rúbia. Presente. Professora Tatiana Pereira. Professora Thaís Cauana. E o professor Elton. Presente. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço enormemente a paciência de vocês. Obrigado aí, né,